É isso aí, prof. Tem que abrir a câmera e compartilhar de novo. Aí, foi. Vamos ver aqui, está carregando só um pouquinho. Aqui. Fala, Jamur. Vou- Bom dia, Vamos ver bom aqui. dia. Bom dia. Tá na tela. Esdras, é isso? Bom dia, Jamur. Show. Vou admitir o pessoal. 3, 2. Olá, guardiões! Como estão todos? Espero que estejam tudo bem, que estejamos bem de saúde, bem de vida, bem de mente, né? Enfim, que estejamos aí ativos e que esteja tudo certo. Vamos que vamos. Hoje, mais um Guardiões Talks, nossa quinta-feira de toda semana aqui, trazendo informações, trazendo conteúdo, trazendo né, as práticas do dia a dia aí sobre segurança da informação, sobre gestão de TI, sobre planejamento de TI, né, como a gente administra melhor a nossa área aí de tecnologia e segurança. Então, vamos em frente. Hoje a gente vai falar sobre como funciona um comitê de segurança da informação. A gente tem visto em vários clientes, em vários momentos, né, enfim, que a gente, quando tem um comitê, algumas coisas funcionam melhores, outras têm ainda desafios, né, que a gente vai compartilhar aqui também. E quando não tem, a mesma situação, né? Acontecem aí tratativas diferentes. Então, qual que é o benefício, qual que é o ganho, como é que funciona, quais são as práticas, quais são as metodologias e por que tudo isso, né? Quem é o Guardiões Digitais? Quem somos? Por que estamos aqui? Guardiões Digitais é um ecossistema, é um ambiente de negócios, nós somos uma edtech, né? E nós também somos uma grande comunidade, né? Enfim, que se retroalimenta, que se oportuniza de diversas formas. E então cada um às vezes levanta a mão no grupo, que tem uma dúvida, que tem alguma questão, a gente vai se ajudando, vai colaborando e também trabalhando com a parte da tecnologia na prática, né? Avançando, então, convido todos vocês para a gente poder então divulgar e compartilhar o nosso site, né, guardiõesdigitais.com.br, e fazendo aqui, né, enfim, uma ponte, uma alavanca para os nossos colegas. Então, às vezes eu sou da área de segurança, posso convidar o pessoal da TI, às vezes sou da TI, posso convidar o pessoal de segurança, áreas de sistemas, né, principalmente quando a gente fala de segurança by design, né, então, desde privacidade by design, GRC by design, security by design, né, enfim, a gente precisa ter o maior time possível participando, conhecendo, se atualizando, estudando, né, as principais ferramentas e principais tecnologias e as metodologias que envolvem as áreas, né? Então, nós já nos encontramos no primeiro encontro dos Guardiões Digitais em Santa Catarina, no ano passado. Também nos encontramos em Porto Alegre, lá na PUC, teve um encontro dentro do nosso grande evento lá, que é o SecOps Summit. E também agora, no mês passado, a gente se encontrou ali em Florianópolis também, com esse grande time, né, enfim, dos Guardiões que puderam estar nesse dia também, né? Então, esses encontros vão acontecer mais vezes. O nosso próximo vai ser em Porto Alegre, em setembro, e todos aqui estão convidados. A gente vai mandar mais informações, vai ter mais notícias aí nos próximos dias também. Quem somos nós, né? A gente é a Introduce, é a Supreme, o criador, o fundador, enfim, da comunidade. Porém, hoje já existem diversos mantenedores, enfim, que vêm apoiando o projeto e fazendo acontecer. Hoje o grupo trabalha aqui muito forte com planejamento de TI, segurança da informação e cloud, né? E tudo isso a gente faz acreditando, então, no nosso propósito de conectar pessoas, construir histórias, e quem apoia, quem cria, quem ajuda a gente a operar no dia a dia as entregas que a gente faz, né? Enfim, são grandes fabricantes, são grandes players. A gente hoje tem toda o conhecimento e especialização para a implementação dessas tecnologias também, e a gente faz isso, né? Enfim, para diversos clientes e diversos players no mundo, no Brasil todo, tá? Pode avançar, velho? Então, como que a gente... pode avançar? Então, alguns players, alguns estão aqui hoje, outros vão se conectar aí nos próximos dias, cada dia temos um tema. Então, a gente está sempre
como a gente tem conhecimentos multidisciplinares sobre diversos segmentos, isso sempre dá uma vantagem para a gente poder operar em um segmento ou outro, né? Então, a gente faz tudo isso para negócios em crescimento, porque a gente acredita que segurança é a base de tudo. Então, como que a gente faz isso no dia a dia também? A gente materializa isso em entregáveis, que a gente chama, então, de escudo digital, que é onde a gente aplica praticamente as tecnologias que criam essa camada de proteção, que cria uma camada de segurança nos negócios. Então, na parte de Guardiões Digitais, são todas as nossas iniciativas de educação, todas as nossas iniciativas de conscientização, treinamentos, workshops, enfim, que a gente faz em company, que a gente faz online, que a gente faz através das nossas plataformas, ou seja, para a gente tornar as pessoas da organização guardiões digitais, né? Também, né, em pilares de segurança é onde a gente aplica as principais metodologias, então ISO 27000, construir uma PSI, construir um PCN, construir o nosso PESI, né, o Planejamento Estratégico de Segurança da Informação. A gente já teve aqui uma webinar, enfim, só sobre PESI, foi muito importante. Então, para quem perdeu algumas, né, pessoal, a gente tem algumas das gravações lá no nosso canal do YouTube. Então, algumas das gravações são, algumas das webinars são gravadas e a gente disponibiliza lá, outras são mais reservadas, enfim, para membros Prime, né, do Guardiões Digitais. Também, no contexto aqui da jornada de segurança em ação, é onde a gente tem o nosso SOC, é onde a gente tem o nosso time de ofensivo, de Red Team, Blue Team, enfim, que atua ativamente tanto na identificação de vulnerabilidades e de problemas, quanto também na prática de proteção do dia a dia, de corrigir e de fazer uma manutenção efetiva, né, no gerenciamento, na detecção e na resposta de incidentes. Então, em segurança corporativa avançada é onde a gente aplica o nosso VCISO, as nossas principais entregas, principalmente mais estratégicas para o negócio. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai aprofundar aqui junto com nosso consultor, head da consultoria, também professor aí da área de segurança, Fernando Veg, né, enfim, que vai estar abordando aqui com a gente, então, como funciona um comitê de segurança da informação. Peguem seus cafés, peguem seus papéis, suas canetas, seus notes online, enfim, e bora lá construir esse momento juntos. Veg, tamo junto, o palco é teu. Obrigado. Valeu, gente, estamos juntos aqui. Eu estou vendo que nós temos, eu trato como colegas, né, de várias consultorias que estão aqui conosco, que nós os incentivamos a estar nesse momento, para entender as responsabilidades desse comitê, a importância de cada membro e o que isso agrega de valor para cada organização. Eu trago aqui um primeiro olhar daquela andorinha que sozinha não faz verão. Um CISO, o encarregado de dados, um CEO, não vai fazer sozinho a segurança. Não tem como. Ele vai precisar de pessoas engajadas com ele dentro desse comitê. Tá? Fernando, é necessário ter um comitê? Tem empresa que não tem um comitê. E qual é o resultado? Sem um comitê, se torna tudo mais difícil. Não há um olhar abrangente aos riscos que nós temos dos tratamentos de dados. Aqui eu vou falar um pouco do dado pessoal, que tange a LGPD, também daquele comitê, né? Mas também o comitê de segurança como um todo. E quando eu falo de um dado, tanto pessoal quanto corporativo, ele é intrínseco à organização. Esse comitê tem que olhar o todo. E o importante é o seguinte: mais do que proteger as informações, nós estamos protegendo a confiança, a reputação e a própria continuidade do negócio das nossas organizações. Vejam, olhem como é muito mais abrangente o papel que cada membro desse comitê tem. E para isso, nós temos que ter um entendimento que esse comitê ele é um fórum estratégico, ele é multidisciplinar. Nós veremos na sequência, nós temos que ter vários setores da organização. Quais setores? Estratégicos, nós veremos. Temos que promover a cultura de segurança. Nós somos agentes de mudança desse comitê. Que nós consigamos levar para cada colaborador, para cada usuário,
a importância dele no que tange a segurança. Tem aquela máxima, né, que o nosso usuário é o elo mais fraco, e eu trato com esse olhar, sim, mas o nosso papel aqui é tornar esses usuários mais espertos, eles questionarem muitas coisas, né? Por quê? Para que serve? É relevante eu ter essas informações? Eu trago aqui também alguns princípios, né, de coleta de dados organizacionais e pessoais. Nós temos que avaliar, porque todo dado coletado tem que ser tratado dentro de um fluxo daquele processo, daquele determinado setor, de RH, de marketing, de comercial. Ou seja, precisamos do dado, e aí vem o princípio da minimização. Preciso de todas as informações que eu coleto, então eu não vou coletar, eu tenho que tratar a origem disso aqui, né? Então, vai fortalecer, sim, a governança e a segurança cibernética. Porque se eu tenho dado, se eu não tenho todos os dados que muitas vezes são preteridos, né, eu estou mais tranquilo. Então, a participação da liderança e áreas-chave. Eu vejo com bons olhos na consultoria que as lideranças estão se aproximando cada vez mais desse olhar de segurança. Estão entendendo a pertinência para a continuidade dos seus negócios. E as áreas-chave. Fernando, quais são essas áreas? E aqui eu trago quais seriam os membros adequados a um comitê de segurança. E aqui também trazendo um olhar quanto ao LGPD. Nós temos que ter o CISO, tá? Que é o responsável pela segurança da informação. Mas, Fernando, na minha área não tem o CISO. E não tem problema, né? Nós temos aqui o CEO também, que ele pode estar muitas vezes acumulando funções. Mas nós precisamos de alguém com um olhar de segurança. Uma pessoa que consiga enxergar a pertinência de documentações, de tecnologias que vão nos apoiar. Eu já trago, de nada adianta a tecnologia se nós não tivermos os processos muito bem ajustados e as pessoas engajadas. Alta direção é fundamental. É top-down, né? A clareza, o discernimento vem de cima para baixo. Se nós conseguirmos o apoio da direção, e é para isso que a gente vai trabalhar, né? Cada vez mais a TI se torna estratégica, como eu falo sempre, né? A TI, ela tem que ser estratégica, porque ela permeia todos os ambientes. E eu trago aqui também o setor jurídico, é importantíssimo. Nós temos determinados documentos, normas, regulamentos que são relativos, tipo, né, ao NIST, que são relativos ao SysControls, que são relativos a uma ISO 27001, que eles precisam ser chancelados. Nós temos que ter dentro dos nossos processos, onde o comitê está tratando, um setor jurídico conosco. Ele tem que estar avaliando acordos de NDA, ele tem que estar avaliando legislações pertinentes a que a empresa está suposta, né? Recursos humanos é fundamental. A grande maioria dos recursos, né, dos titulares que nós temos, são colaboradores. Claro, nós temos, enquanto titulares, nossos clientes, ou seja, terceiros, mas a área de recursos humanos é importante estar dentro desse comitê. Se tivermos uma área de risco e compliance, show! Venham conosco também. Um setor de auditoria interna, estejam conosco. Um setor de operações e negócio, estejam conosco. E também o encarregado de dados. O encarregado de dados, a priori, né, ele está olhando muitas vezes aquele dado pessoal com um olhar mais abrangente. Mas, quando eu falo em comitê de segurança, eu estou olhando o todo da organização, onde também nós temos aqueles dados pessoais. Eu vou trazendo aqui, entre os slides relevantes, algumas palavras de ordem, né? Então, o comitê, estamos olhando para tecnologias? Sim. Estamos olhando para processos devidamente ajustados, com riscos identificados e ações de mitigação. E pessoas comprometidas, engajadas, para proteger o quê? Um dos principais ativos que nós temos, que são as informações. Vocês sabem que as nossas empresas, sem informações e sem pessoas,
elas não vão funcionar. Não adianta ter o melhor maquinário, não adianta ter a melhor ferramenta, se as pessoas não estiverem engajadas e nós tenhamos os processos também devidamente adequados. Em cima disso, pode perguntar, mas Fernando, como é que eu consigo fazer esse comitê funcionar melhor? Nós trazemos aqui algumas ferramentas. E vocês já fiquem, o nosso chat está aberto para qualquer pergunta que vocês tenham inerentes a esse tema. As veremos agora em uma sequência, tá? Matriz de riscos. Vou pegar um exemplo da LGPD aqui. Quando a gente faz todo um data mapping, né, em relação à LGPD, a gente identifica os processos de negócios, tratamentos de dados, desde a sua coleta até a sua exclusão. Identificamos durante esses processos, e olhando a gestão de segurança como um todo, identificamos uma série de riscos. E esses riscos, aqui colocando dentro de uma matriz, a gente consegue visualizá-los de uma maneira mais clara e objetiva, né? Então, está desde falha de atualização de sistemas, temos, né? Falta de treinamento, inexistência de um plano de resposta a incidentes. E aqui nós temos os responsáveis. E, via de regra, são aqueles membros do nosso comitê. Então, os tratamentos que nós temos de dados, tanto pessoais quanto corporativos, nós temos que fazer uma análise desses riscos. Porque, se nós temos sistemas atualizados, nós temos gaps, nós temos falhas de segurança. Tá? Acesso não autorizado a sistemas críticos. Isso aqui está dentro de um acesso, dentro da ISO, né? Nós temos acessos físicos e lógicos. Quais são os acessos concedidos de maneira relevante? Quais são os critérios que estão sendo considerados? Né? A ausência de uma política formal de segurança. Não temos a implementação de uma ISO 27001. Não temos uma política de segurança, hoje com seus 93 controles, que vão nos trazer um olhar quanto à tecnologia, processos e pessoas. O que nós temos que adequar? Certo? Então, matriz de risco, pode dar um print. É um modelo de matriz de risco, se vocês consultar N ambientes, existem vários tipos de matriz, onde a gente vai avaliar a probabilidade, o impacto, o nível de risco e ações de tratamento. Basicamente é isso. Só que vejam aqui, a probabilidade, o impacto, aqui eu trago de maneira empírica, eu trago de maneira qualitativa. Eu não estou quantificando nesse momento, percentualmente, qual o impacto, quanto vai custar. Né? E muitas vezes é intangível a imagem da organização. Pensem assim, ó, as suas empresas, os colegas que aqui estão, quanto vale o nome? Quanto vale a marca dessa empresa se houver algum tipo de incidente que possa ter um vazamento de informações, de dados, e nós sejamos impactados perante a sociedade como um todo? Então, aqui a gente traz um olhar qualitativo. A informação é um ativo valioso, e eu trago aqui, no meu olhar, as informações que nós temos. E os nossos usuários são os principais ativos. E eles são, olhando o comitê que está constituído, é uma linha de defesa. Pessoal, nós que aqui estamos e somos de comitês, nós somos uma linha de defesa no que tange a segurança da informação. Como? É simples. Quem é que está olhando o seu processo no cotidiano? Quem é que está avaliando? E aí, esse membro desse comitê, ele traz para as reuniões os seus processos. Né? E aí tem todo um olhar do BIA, Business Impact Analysis, análise de impacto ao negócio daquele processo crítico. Quanto esse processo impacta para o meu negócio? Quais são as informações que eu tenho lá dentro? Quais são os riscos inerentes, conhecidos, né? Porque o risco conhecido, aqui cabe um webinar só de risco, tá? Um risco conhecido, ele é sensacional, porque eu já identifiquei esse risco, eu já identifico os atores que são impactados, e eu já procuro ações de mitigação, muitas vezes de transferência, de aceitação, ou seja, desse risco. Esse é o papel do comitê, olhar para o seu setor e identificar nos tratamentos que eu tenho
Quais são as vulnerabilidades ali? E aqui entra, e um parceiro aqui dentro, né? É o CISO, é o CEO, é o pessoal da tecnologia. São os colegas, são os analistas que vão estar olhando esse todo e trazendo oportunidades de melhoria dos seus processos, de trazer a tecnologia como um protagonista. Existe uma sacada aqui, nós temos dados estruturados e dados não estruturados. O que é um dado não estruturado? É um dado que é impresso. Esse é o pior dado que nós temos. E aí cabe a cada um de vocês, enquanto membros, identificar quais são os dados que eu tenho impressos, quais são os dados que eu tenho dentro de mensageria, quais são os dados que eu tenho dentro de e-mails, porque são dados difíceis de identificar e trabalhar. São dados basicamente não estruturados, para que eu possa estruturar esse dado. Então, uma das funções do comitê, tem várias, né, é olhar os riscos dos seus tratamentos de cada setor, naqueles setores que eu trouxe ali, né, é importante, podemos ter outros tantos, não tem problema nenhum, mas basicamente quem está operando, quem está realizando um tratamento, que ele possa trazer riscos identificados, conhecidos, né, e que nós consigamos, dentro do comitê, prover ações de mitigação. Ok? Chegamos no comitê. Temos toda uma ata de reunião, bacana, essa ata é relevante. Quais são as pautas que nós temos que trazer para um comitê? Vocês vão trazer relatos de incidentes de segurança. Identificar um usuário usando senhas que não deveria. Identificar um usuário manipulando informações de maneira não condizente. Pensem aqui em mesa limpa e tela limpa, como nós temos colegas que tratam aqui. Como é que esse dado está sendo manipulado, né? Status de plano de ação e melhoria de segurança. Planos que já foram definidos, qual é o status? Está implementado, está em implementação, onde nós estamos? Resultado de auditorias e avaliações. Hoje nós conseguimos, né, dentro da Introduce, prestar auditorias, segunda parte da ISO 27001, implementamos também a Lei Geral de Proteção de Dados, onde nós estamos em relação a isso. Fazer toda uma análise de risco, como eu trouxe, impactos à informação, atualização de políticas e normas de segurança. Esse é um ponto importante. Nós temos que ter o óbvio dito, o óbvio escrito, para que ele seja disseminado para toda a organização. Então, essas políticas e normas, né? Tenhamos os indicadores de desempenho de risco, veremos aqui para frente um pouco sobre eles, treinamentos de conscientização que sejam realizadas e precisamos de evidência disso. Como é que estão os seus setores quanto a esse entendimento de segurança, né? Trazer relatório de conformidade com requisitos legais e regulatórios, status de projetos de segurança da informação, recomendações de investimentos também, de budgets e priorizações em segurança. Aqui eu trouxe algumas pautas que têm que ser trazidas para esse Comitê de Segurança da Informação. E aqui, o papel desse comitê é garantir minimamente que a segurança da informação seja um DNA. Security by Design, Security by Default, que esteja do DNA da empresa. Alguns exemplos aqui. Eu vou contratar um novo ERP. Gente, nós temos que olhar onde exemplo aqui bem prático, tá? Onde esse ERP vai rodar? Quais são os módulos, né? Módulo comercial, o financeiro, o WMS, ou seja, né? Quais são os riscos que nós temos aqui dentro quanto à segurança da informação corporativa, tanto de dados estratégicos de negócio, como dados pessoais também. Então, que nós tenhamos dentro desse contexto organizacional um DNA forte de segurança da informação. E quem é que traz isso aí? O comitê interdisciplinar, multidisciplinar, como vocês quiserem tratar, de segurança da informação. Nós temos que ser agentes de mudança, levar a todos que por ignorância, e não é pejorativo, que por desconhecimento não entendam a importância, e eu trago de novo aqui, de ter um multifator de autenticação, de ter um token. O pessoal não entende, né? Que dentro daquele processo nós precisamos qualificar a segurança.
Em cima disso, eu trago aqui os indicadores de performance que nós levamos lá para o comitê também, que cada membro vai estar trazendo. Qual é o percentual, pessoal? Atenção, dentro dos seus setores. Vocês vão trazer isso aí. Qual é o percentual de usuários treinados que eu tenho? E vocês vão brigar por isso. Cada setor aqui representado, ele tem que brigar pelo seu direito e um dever de quem? De trazer treinamento e conscientização, certo? Qual é o número de vulnerabilidades corrigidas? Aqui a TI vai trazer, né? E nós temos ataques constantes. Só que vai para o YouTube também depois. Sistemáticos, tá? Então, a gente tem que avaliar esse número de vulnerabilidades corrigidas. Tempo médio de respostas que nós temos aos incidentes, percentuais de dispositivos com antivírus atualizado, são indicadores de performance e segurança, número de acessos não autorizados. Basicamente, aqui o setor de tecnologia, o setor de compliance, ele vai trazer informações para nós. Percentuais de sistemas cobertos por backups testados. Adesão à política de segurança, como eu falei, senhas fortes, MFA. Então, esses são indicadores de performance no que tange a segurança da informação. Então, são tópicos que vêm para esse comitê. Aqui eu trago outra palavra de ordem para vocês. O comitê de segurança, ele vai transformar riscos invisíveis em decisões conscientes. O que é um risco invisível? É uma situação que não está identificada. E na medida em que nós identificarmos esse risco, trazê-lo como conhecido, a gente vai ter ações de mitigação. E essas ações, quem vai propor? Cada membro do comitê, certo? Nessas reuniões, e essas reuniões, elas têm que ser recorrentes. Fernando, qual a recorrência? Não há regra para isso, tá? Mas eu vejo com bons olhos que nós tenhamos minimamente uma reunião mensal de 1 a 2 horas, pessoal. Qual é o impacto de 1 a 2 horas mensais para os seus setores? É impactante? Acredito que não. Tá, não deu 2 horas, vamos fazer 1h30, 1 hora, mas que tenhamos essa batida perfeita, que tenhamos as pautas ali sendo redigidas, importante, os encaminhamentos, né? E aí cada setor daquele comitê, ele vai entendendo a importância e assim, o que seria o estado da arte. Cada setor brigar por si aqui também. Não, eu preciso de melhoria de processo no meio ambiente. Aí, determinados setores vão trazer soluções tecnológicas ou melhoria de processo, né? Poxa, eu faria dessa parte, eu faria dessa maneira. Eu sempre trago algo bacana aqui, que é a síndrome de Gabriela. Alguém vai dizer, não, mas eu sempre fiz assim, sempre foi assim. Calma. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Queremos omelete, a gente vai ter que tomar ações. Queremos aprimorar a segurança, a gente vai ter que ser agente de mudança. Quebrar paradigmas, bater na porta da direção, bater na porta das lideranças e explicitar. Porque assim, ó, não dá para se eximir da responsabilidade. Cada um que está aqui, que é membro de comitê, sabe o que eu estou dizendo. Se houver qualquer incidente que buscou uma vulnerabilidade, né, uma ameaça, né, em algum dos seus ambientes, e identificar que foi determinado setor, e aquele responsável pelo setor, aquele key user, aquela gestão, ou não participou das reuniões, ou seja, não comprou, em algum momento pode ser, ter um olhar mais apurado no que tange a responsabilidades. Tá? Então, o papel aqui, vamos transformar riscos invisíveis em decisões conscientes. Em cima disso, nós temos os indicadores de riscos, que virão também para essa pauta e essa agenda. Número de incidentes com impacto alto, número de tentativas de phishing, isso é bacana, campanhas phishing, tá? Número de falhas de compliance, número de vulnerabilidades críticas abertas, percentuais de sistemas sem atualizações críticas, nível de exposição. Muito do que eu trago aqui, a TI é que vai nos apresentar, o CEO, o CISO vai nos apresentar, porque a TI, ela permeia
todos os seus ambientes. Se tem um agente de mudança quanto à segurança da informação, que tem um papel de protagonista, é um CISO, é um CEO. Aquele responsável pelo setor de tecnologia, aquele responsável pela segurança da informação, ou que contempla essas duas atividades consigo. Vamos seguindo aqui, então. Em cima disso, é que eu trago. A segurança não é apenas um assunto da TI. A TI, sim, é protagonista para permear todos os ambientes. Mas é uma responsabilidade estratégica que começa na liderança. Nós temos aqui lideranças, nós temos usuários-chave. Se nós estamos aqui, nesse momento, é que nós entendemos a pertinência. E por que é importante a gente se... Só um minutinho, deixa eu botar aqui. Por que é importante a gente estar aqui? Porque a gente vai enxergar, dentro de lideranças, o propósito da organização. Isso que é bacana. E vem de cima para baixo. Certo? Ok? Então vamos lá. Em cima disso, eu trago assim. Dentro daquela matriz de riscos que nós vimos, né? O importante é que nós tenhamos uma matriz GUT. Então, outra ferramenta que a gente vai trazer para o comitê. Onde eu vou avaliar, dentro dos problemas que eu tenho, né? Toda a gravidade, urgência e tendência. E aqui nós temos uma métrica, né? Um multiplicando o outro, de cima para baixo, né? De forma majoritária, nós vamos definir prioridades. Então, de novo, não temos uma política formal de segurança, não temos política de mesa e tela limpa, não temos política de backup, não temos política de proteção de registro, como nós vimos, né? Não temos outras tantas, política de privacidade interna e externa. Tem que tomar ações. E qual é a gravidade disso? Lá no comitê vai ter uma decisão, certo? Então, a gente monta uma matriz GUT com ações que têm que ser tomadas, né? Backup sem testes regulares. Pessoal de TI que está aqui, adianta eu ter um backup? É sensacional, mas eu tenho certeza que quando eu precisar dele eu vou conseguir recuperar? A ausência de controles de acesso, tanto físico quanto lógicos. Como é que eu controlo isso? Identificamos que determinado setor, eu já passei por isso, né? O acesso é feito à revelia. Qualquer um pode entrar, ter acesso à documentação, não é assim. E um ponto importante nesse último aqui, quando se fala em monitoramento por logs. Log é um controle novo na ISO 27001. Então, nós temos que identificar os acessos, o tipo de acesso que foi realizado, por quem que foi realizado, tanto em nossos sistemas, né? Ou até pensando de uma maneira física nos nossos ambientes. E aqui entra de novo, falta de treinamento de usuários. Então, esse momento que nós estamos aqui, vocês podem considerar, sim, um treinamento. Então, isso já pode entrar dentro do roadmap de vocês. Tivemos aqui, das 10 às 11 horas, um treinamento, sim, sobre segurança da informação. A governança começa com muito diálogo, responsabilidade e ação conjunta. Um comitê, para ele ser criado, nós precisamos dialogar. Nós precisamos que os setores sejam definidos, quem vai estar conosco, tá? Quem é encarregado de dados que está aqui, dentro dos nossos colegas, quem é CISO, quem é CEO, ele vai precisar de apoio dos setores estratégicos, como eu citei ali, da organização. Ele vai precisar de pessoas engajadas. Fernando, como é que eu trago? Uma maneira é nós temos a alta direção nos apoiando. Bacana, né? E outra maneira é a própria conscientização. Vá conversar com essas pessoas. Explique os riscos que nós temos em cada tratamento de dado, onde nós temos informações confidenciais, informações críticas para a empresa que devem ser devidamente protegidas. A segurança full, total? Não. Não. Mas, de novo, eu sempre trago, eu prefiro saber a verdade que ser feliz. Ser feliz é muito bacana. Está tudo certo? Não.
Não tenho ataque nenhum, não tenho vulnerabilidade. Não é assim que funciona, a gente sabe disso. Então, não tem empresa protegida. E é aí o papel de cada um do comitê, representando os seus setores, os seus colaboradores, olhando, enxerguem assim, pessoal, cada setor que vocês representam, vocês são responsáveis por aquele ambiente. Vocês são responsáveis, enquanto lideranças, enquanto usuários chaves, vocês são uma referência para aquelas pessoas que estão manipulando informações o dia inteiro, no cotidiano. Contratos, planilhas com informações de clientes, de valores, né? Se comunicando por N canais de comunicação com os mais diversos players. Vocês acham que não tem risco, hein? Deixe o chat. Coloque no chat aqui. Vocês acham que aí não tem risco nenhum? Tem risco, sempre. Por melhor, por mais relevante que seja a organização, por mais consistente que ela seja em segurança, sempre haverão riscos. Claro, de maior ou de menor monta. Em cima disso, nós temos uma matriz RACI, que é outra ferramenta também. O que é uma matriz RACI? O que é o R? É quem é responsável por determinada atividade. É quem vai executar aquela atividade. Quem é o A? É quem vai estar aprovando. E o ideal é que quem é R não é A, né? Quem é responsável não aprove. De certa forma, é esse olhar. E quem é consultado? Quem eu vou consultar para me trazer clareza do que precisa ser realizado? E o I é quem eu vou informar do que está sendo realizado. Então, de novo aqui, nós trazemos algumas atividades, né, que são inerentes, e aqui tem os atores, né? É o comitê, é o CISO de PO, é o setor de TI, é o setor jurídico, é o setor de RH. Coloquem dentro dessa matriz, se vocês pesquisar nas redes, aí tem vários tipos de matriz, aqui é o modelo que eu trouxe. Coloquem os papéis de cada setor dentro das atividades. Tá, mas veja bem, de onde saiu essas atividades aqui, essas ações que a gente tem que tomar? Saiu lá no comitê, olhando cada um dos tratamentos de dados que nós temos, dos seus setores e os riscos que nós identificamos, né? Nós temos que, de novo, promover treinamentos de conscientização, certo? Nós temos que garantir conformidade o mais próximo possível com a LGPD e normas. Que ações que têm que ser tomadas? Então, olha só, aqui, dentro de uma decomposição, aqui são pacotes de trabalho, tá? E lá dentro desses pacotes, nós temos essas atividades decompostas. Tá, mas ok, eu estou tratando em garantir a conformidade. Como é que eu vou fazer isso? Então, aí existe, e também a consultoria, para estar apoiando cada um, né? Eu tenho que avaliar riscos e priorizações. Como é que eu vou avaliar esses riscos? Que ações que eu vou fazer de priorização? E ali, definir políticas de segurança. Dentro da ISO 27001, tem o primeiro controle, que é o 5.1, políticas de segurança. Quando nós implementamos a ISO e criamos a política de segurança da informação, nós temos uma série de políticas, série de normas, série de regulamentos. Para que isso? Para padronizar o processo de cada setor a nível organizacional. Nós temos políticas que são setoriais, ok? Mas a grande maioria delas são organizacionais. Para que nós saibamos que a maneira que nós tratamos riscos e controles na matriz é a mesma maneira em outra filial, em outra unidade, a nível Brasil ou não, ou até no exterior. Então, esse é o papel do comitê, certo? Que nós tenhamos uma padronização de processos e procedimentos também. Vamos aqui? Não se trata, pessoal, apenas... Só um minutinho. Não se trata apenas de responder a risco. Bom dia. Quando eu estou respondendo um risco, eu estou sendo reativo na minha essência.
Já ocorreu o evento. Tá bacana? Eu vou ter um plano de resposta a riscos, que eu vou tomar determinadas ações corretivas. Exemplo, pegando a LGPD, tivemos um vazamento de dados. Dados de titulares que são nossos clientes, ou seja, isso acontece, tá? Ok? Eu tenho que ter um plano de resposta para esse risco, perante uma NPD, perante os titulares, ok? Mas a grande sacada disso é que se nós conseguirmos nos antecipar, eu coloquei como inteligência, né? Todos nós somos inteligentes e racionais, então eu tenho que me antecipar, eu tenho que trabalhar de forma proativa. E como é que eu como é que eu antecipo um risco? Na medida que eu conheço ele. Ele se torna conhecido. É simples. Aí vem aquele olhar, né? Eu quero saber a verdade. Eu não quero ser feliz. Eu quero identificar o risco daquele tratamento de dado de um setor comercial, onde eu manipulo informações de clientes que são compartilhadas. E dentro de um controle da norma ISO, está ali, ó, transferência de informações. É um controle novo. Como é que eu transfiro essa informação de um cliente? Para quem eu transfiro? Contendo dado pessoal ou corporativo. Certo? Compartilho internamente, compartilho externamente. Quais são os canais que eu uso? É um canal estruturado? É um canal não estruturado? Qual é o risco de utilizar? Vocês entendem onde nós queremos chegar? Eu tenho certeza. Se nós não entendêssemos, nós não estaríamos aqui tratando esse tema relevante e importante. Então, temos que, dentro do possível, né, nos antecipar aos riscos. E aí cabe nas reuniões do comitê, cada setor trazendo esse olhar de ações que eu posso realizar também. E veja bem, aqui ali um bem bolado que se faz. E aí vai caber a essas lideranças tomar as devidas, buscar as devidas soluções. Outro contexto, já estamos terminando aqui, acho que é o penúltimo slide. A conscientização começa no topo. A segurança é cultura. E cultura vem da liderança. Tá? Então, o elo mais fraco é o ser humano. O elo mais fraco é o nosso colaborador. O elo mais fraco é o nosso cliente. Nós sabemos que, pelas mais diversas razões, nós clicamos em links que não devemos. Nós aceitamos e-mails que não devemos. Certo? Nós compartilhamos informações, muitas vezes confidenciais, a quem não é de direito. Então, tudo isso são vulnerabilidades que nós temos que tratar. Eu vejo com bons olhos que a liderança, a alta gestão está cada vez mais comprometida conosco, olhando, né, a função de CISO, de encarregado de dados, de CEO. Nós estamos tendo uma maior abrangência organizacional, os comitês de segurança, né? Aquelas lideranças que vão levar para cada ambiente o seu olhar, para cada setor o seu olhar, em processos que muitas vezes são semelhantes, outros são distintos, tem risco. Um ponto importante, pessoal, muitas vezes, nós já vimos isso na consultoria, o risco se repete. Um risco que eu tenho em determinado setor, ele ocorre em outro setor. Por quê? Porque nós temos tecnologias semelhantes, nós temos processos que são muito parecidos, e aí a grande sacada. Muitas vezes, quando nós resolvemos um problema dentro do comitê, de uma vulnerabilidade, de um risco em determinado processo, certo? Está sendo resolvido de forma organizacional. Isso é que é bacana. Então, é união. Comitê é um time. Comitê é uma equipe que está unida, está coesa, está concisa, buscando o melhor para a organização e o melhor para cada um também. Porque nós fazemos parte desse todo. Nós somos elo de uma corrente que está olhando com carinho para os seus processos, para os ambientes que nós temos e como nós podemos prover a devida segurança. Então, segurança está em formação, é uma cultura e, via de regra, ela vem de uma liderança. Nada impede também que
não lideranças se mexam, né? Entendam, mas o papel primordial vem de uma liderança, vem daquele que vai mostrar o caminho que deve ser seguido, né? E aí tem um ponto importante: quem dá a missão dá os meios. Nós não podemos definir uma missão sem dar os meios para ser seguidos, senão a gente vai cair no descrédito. Então, temos determinadas situações que nós temos que aprimorar determinados processos que contêm dados, né? Nós temos que trazer esses meios também. Esse, se não me engano, é o nosso último slide. Eu trouxe aqui propositalmente, tá? O comitê constrói hoje a maturidade. Perguntem assim, qual é o nível de maturidade que nós estamos hoje nas nossas organizações? Tá? Alto, médio, baixo, quantificar. Em segurança, que nós vamos precisar amanhã. Então, nós temos que elevar hoje o nível de maturidade. Como é que eu elevo o nível de maturidade? Com conscientização, com boas práticas, utilizando frameworks, implementando políticas, atualizando regulamentos. Tem que ficar claro o que tem que ser feito. O óbvio deve ser dito. E para isso, nós precisamos de pessoas engajadas, pessoas comprometidas. Lembra que eu falei de liderança? No momento que nós temos a alta gestão, trabalhando como um grande guarda-chuva, nos ouvindo enquanto comitê, eu vejo que isso está acontecendo. Tendo um comitê constituído, tá? Mostrando a força que ele tem. E assim, um comitê, de novo, ele é um time, ele é um squad, ele é uma equipe. Ele tem que mostrar a sua força. E, naturalmente, ela aparece na medida em que, naquele comitê, nós externamos o negócio. Certo? Vice-presidentes, presidentes, diretores, ou seja, o principal para uma organização é a continuidade do seu negócio. Se nós temos vulnerabilidades técnicas, de processo, de pessoas, né, não identificadas, elas podem impactar severamente as suas organizações. Haja visto situações que nós temos de vazamento de dados, né, em tanto empresas estatais quanto privadas, em que aquele ativo intangível, que é o nome da organização, que é aquela marca, isso fica prejudicado. Então, o nosso papel aqui, de certa forma, é olhar o amanhã, é prover a continuidade do negócio das nossas organizações. Esdras, eu passo a ti aqui a palavra, se nós temos algumas perguntas, e fiquem à vontade para nos trazer. Legal. Volta de novo ali, Veg, nesse slide, né? É sobre a maturidade. E eu acredito fielmente, assim, né? Porque a gente vê na prática aqui os clientes que a gente consegue implementar o comitê de segurança e o dia a dia ele é sempre diverso, tá? E como vai iniciar esse comitê, geralmente não começa com essas 7, tá? Não começa com essas 7 práticas. Se começa começando, se começa de um momento, que eu pedi aqui na enquete, né? Se o pessoal já tem o comitê, e se já funciona, e se ainda precisa melhorar. E geralmente, né, a gente precisa melhorar. Em todos os setores, em todas as entregas que a gente faz, a gente precisa melhorar, né? E dentro disso, essas práticas, elas ajudam vocês. Tá? Então, a gente percebe nos clientes que quanto mais coisas são conversadas ali dentro, quanto mais indicador, quanto mais informações a gente começa a colaborar ali com as pessoas, essa amplitude de consciência, né, entre a gestão, entre esse comitê, começa a valorizar o como a empresa vai estar decidindo tecnologia, vai estar decidindo políticas, vai estar decidindo, né, novos processos, enfim, e também a governança como um todo. Então, ela sai do nosso setor, né, ela sai da nossa salinha lá de segurança, de TI, ela sai lá só de nós e a gente começa a construir junto com os nossos partners, né? Junto com os nossos, a gente fala em algum momento que champions, né? Enfim, as pessoas que ajudam a gente a construir aquele tema dentro da empresa.
Então, se alguém aqui tem dificuldade de conseguir orçamentos, às vezes para segurança, conseguir orçamento para TI, esse também é um bom meio, porque a gente começa a dar clareza dos principais pontos. Como o Veg trouxe ali os indicadores, de vulnerabilidade, de treinamento feito, de tecnologias implementadas, de também algum tipo de ataque, se a empresa está sofrendo ou não. Porque uma coisa é a gente mostrar quantos ataques. A gente nunca teve ataque, não sofreu nenhum ataque no último ano, legal. Mas quantos que foram protegidos? Quantos foram protegidos? Que aí também é um mecanismo, é uma maneira de a gente mostrar para a nossa liderança que aquela infraestrutura, que aquela segurança, que aquela política que já está patrocinada, que já está financiada, que já tem orçamento, fez a aplicação dela. Ou seja, evitou o ataque por esse último ano, por exemplo, evitou algum desastre no último ano. Né? Então, aquele dinheiro, aquele valor implementado naquela situação, teve eficácia. Né? Então, essas ferramentas, né, são caminhos aí para poder estar apoiando os setores, tanto para proteger, porque é a principal a questão aqui, inclusive nós somos essa comunidade, essa linha de frente, né, enfim, do ecossistema brasileiro, né, e é para isso. Então, bora lá, gente. Obrigado a todos que participarem, e a gente tem uma novidade, tem uma notícia aqui para vocês, que hoje a comunidade tem um novo parceiro, que é a Brasport, que é uma editora, uma das principais editoras de livros, né, do país, principalmente livros da área de tecnologia, da área de projetos, né, enfim, de PMP, PMBOK, também da área de segurança, né, enfim, são vários os livros que estão disponibilizados, né, pela Brasport. Inclusive, a gente tem trabalhado aí para que, quem sabe, alguns guardiões escrevam com nós o livro dos guardiões digitais. Que tal, gente? Que tal? Vamos conquistar essa juntos? Então, segue aqui, avança tem hoje um cupom, né, Guardiões Julho, para poder fazer aí efetivação de compras, né, enfim, de livros, alguém que está precisando aí incrementar no seu book, né, enfim, na sua mesa de livros. Então, Guardiões Julho, lá na editora Brasport. Enfim, então, seja bem-vindo à Brasport. Bora lá continuar criando esse ecossistema dos guardiões digitais. Show? Gente, seguimos conectados, seguimos avançando. Na próxima quinta-feira, a gente vai estar falando sobre segurança com Office 365. Muito importante também, muitas empresas têm, né, enfim, ou estão tentando, né, enfim, conquistar o Office 365 para dentro das organizações. E a gente vai estar mostrando como existem soluções dentro do Office 365 para proteção, né, enfim, principalmente que respondem a ISO 27000, a LGPD, enfim, que traz aí as principais práticas de segurança no dia a dia. Tamo junto? Bora lá, seguimos avante, guardiões. Vamos que vamos. Obrigado por todos hoje. Que bem. Valeu, Begui. Vamos que vamos. Obrigado, uma excelente semana a todos. Valeu, gente.